Olha, nesse momento eu recebo energias fortes. Depois de uma meditação maravilhosa, eu fiz uma reflexão sobre tantas coisas que a gente realiza, né? Olhando de frente para um espelho, você enxerga o seu reflexo físico. Mas nessa analogia, nós podemos olhar com os olhos fechados, claro, sem usar a imaginação. Eu convido vocês a fazer uma meditação que é diferenciada. Procurem fechar os olhos e olha bem. Não imaginem. Não estou tentando criar nada, estou tentando mostrar a vocês. Por que eu disse não façam nada? Simplesmente procurem, se vocês tiverem essa liberdade, feche os olhos e caminhem pela sua casa. Vai tateando os locais, vai compreendendo cada ambiente, fisicamente falando. É um exercício que faz você valorizar o sentido da luz. Mas te ensina também a caminhar na escuridão. Vocês sabiam que o treinamento que muitos guerreiros antigos recebiam era andar na escuridão? E eles tinham que ter a destreza de sentir o ambiente. Nesse momento que eu falo com vocês, eu estou simplesmente fazendo essa meditação. Aí você sente situações, você sente objetos, e você talvez vai ficar focado nos objetos. Em um certo momento você para e procura enxergar as presenças que estão do seu lado. Não deixe a imaginação te trair, porque o que é real, ele se reflete inclusive no seu cristalino do olho. Mas se a sua mente quiser criar algo, ela poderá, mas aí você perderá o insight verdadeiro. As presenças espirituais, sejam positivas ou não, elas podem ser reveladas nesse obscuro da vida, no sentido de você parar de olhar com os olhos. Estranho, né? Estranho convidar a todos a parar de olhar com os olhos. Porque nós somos tão acostumados a sempre buscar a referência com os olhos. O olho é a janela da alma. Porém, você está fazendo o quê? Qual é a sua ação? Qual é a sua ação com a janela da alma? Qual é a sua ação com a janela da alma? A sua ação é justamente olhar para fora. Por isso que você, desacostumando de usar o olho, e claro que ninguém vai ficar louco, né? E começar a fazer isso na frente dos outros. Quando você vai se desacostumando a usar o olho, e vai ter certos momentos que você não vai entender nada. E aí está o segredo. Quando você entender que existe um universo muito maior dentro de você, e não é a cegueira que faz você enxergar, mas é essa falta de informação, porque todos os objetos, tudo traz milhões de informações ao mesmo tempo, e o seu cérebro tenta processar e não deixa você enxergar o que é real. Nessa meditação não tem som, porque o som traz informação, então você vai quebrar o processo. O bom mesmo é se você tiver um momento só, feche o olho e de maneira calma vai tateando tudo.
Pare certos momentos, perceba. E vai fazendo essa ambientação. Ambiente-se, ambiente-se, ambiente-se. Deixa tudo bem claro na tua mente. Mas não deixa a imaginação te trair. Quando você toca uma porta, você sabe que é uma porta. Mas você não precisa imaginar a porta. Sinta. Sinta os átomos que estão ali, ó, organizados para formar aquele elemento. E quais são as maiores conquistas em uma meditação igual essa? Primeiro, sutilidade nos atos. Segundo, captação de coisas que você não consegue enxergar. E aí eu vou dar um insight para vocês. Quando vocês treinarem bastante, pode fazer isso uma vez por semana. Quem tem disponibilidade e espaço, pode fazer uma vez por dia. E aí vocês vão imaginar assim. Toda vez que você estiver numa situação de conflito, você vai voltar para esse ambiente. Esse ambiente de meditação, ele não tem problemas. Você simplesmente está se autolocalizando no meio em que você vive. Algumas pessoas esquecem que o holodeck, que esse quarto escuro em que nós vivemos aqui na Matrix, onde você cria nos múltiplos espelhos toda a realidade, ele necessita e muito de 3 elementos: visual, auditivo e fala. Quando uma pessoa vem sem esses atributos, a mente dela fica num campo quântico. Ninguém conhece a mente de uma pessoa que não se comunica. É muito profundo quando você começa a penetrar nesses caminhos. São sendas secretas. Esses exercícios, eles por muito tempo ficaram escondidos. E eu digo, vai desencadear um universo dentro de você. Tem pessoas que têm a percepção tão aguçada que vão conseguir enxergar constelações. Mas não importe-se com isso. A luz tentará penetrar ao máximo quando você passar por frestas de janela, por ambientes que têm luminosidade. Mas não perceba o que é falso, que é a sua imaginação. Deixe o campo aberto para o seu coração. Fique olhando o cardíaco. Assim, sinta. Quando você tocar numa coisa, sinta ela. Tem momentos que você vai achar que é um abismo, que você está no meio e você está tentando localizar, e você vai dando passos curtos até localizar o ponto de ação. A cor que aparecer para você, em certos momentos, ela tem grande significado. Normalmente para mim aparece a chama violeta, transmutação. Para alguns a chama verde, para outros a chama azul. Isso já traz para você bastante coisa. O seu cérebro se acalma, tudo se acalma. Bom, eu deixo aqui esse exercício maravilhoso. Peço a vocês, por favor, façam isso quando vocês tiverem certeza que ninguém vai incomodar vocês. Desliguem os celulares ou coloquem no silencioso. Desligue as luzes. Se você tiver Wi-Fi na sua casa, desligue. Tire as ondas magnéticas. O melhor mesmo é que por esses 10 minutos, você sabe que não tem problema, você desligasse a chave geral e ficasse sem nenhum magnetismo na casa, para que só você e o ambiente pudessem se comunicar. Mas isso também, só alguns que podem. Experimente como for a sua disponibilidade. E depois contribua aqui. O que você encontrou? Tem pessoas que acham coisas sensacionais.
Muitos estão bloqueados de viajar astralmente ou de ter sonhos muito lúcidos justamente por não abrirem os olhos depois que dormem. Então, a meditação, onde você fica fechado os olhos, pelo tempo que você acha necessário, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, quem quiser, é o tempo que você não tem. Essa meditação, ela não tem esquema, ela não tem música, ela não tem contexto. O negócio é fechar os olhos e seguir o que eu falei lá. Então aí você vai lembrar o seguinte, que você vai criando momentos na escuridão? Não, você vai criar momentos dentro de você. Os momentos dentro de você são totalmente diferentes dos momentos fora de você. Agora, nesse minuto que você me escuta, você está fora de você. Você está usando uma percepção fora. Entendeu? Então, quando você começar a escutar o som de você, essa meditação chega a um ponto que tem pessoas que escutam o próprio coração. Gente, é muito sério isso. Quando você começa a entender como é que funciona todo o seu mecanismo, toda a sua estrutura, você consegue levar a sua consciência para o dedo do pé, para a palma da mão, você consegue levar a sua consciência para as costas. E isso cura, porque se você tiver um problema, você leva a sua consciência lá e dá a ordem. Você é perfeito, célula. Você é perfeito, pulmão. Então, quando eu digo que nós temos que ir para o nosso interior, mas também temos que nos habituar a entender de que nós somos formados, esse veículo material é como se você estivesse dentro de um carro. Como é que você vai dirigir um carro se você não conhece o carro? Tem muita gente que o corpo é automático. A mão vai e abre a porta automaticamente. A pessoa nem precisa falar nada. Ela vai e abre a porta. Ela chega perto da porta, a mão já vai. Você já prestou atenção que isso é extremamente nocivo? Tem pessoas que já levantam no automático e dormem no automático. Você não controla nada na tua vida. E quantos acidentes não ocorrem? E quantos insights você deixa de ver? E quantas coisas passam na sua frente e você não enxerga, porque você está no automático. Espíritos caminhando na rua a todo momento, com mínima corporificação, e as pessoas enxergam? Não, por quê? Está no automático. De repente, UFOs no céu, cápsulas de luz, a pessoa enxerga? Não, está no automático, só olha para o chão, como se fosse um ser que está aterrado. Comece a olhar mais para o alto. Então, no sequenciar dessa meditação, você vai entender uma coisa. É melhor captar as percepções do que ficar deixando os sentidos no automático. Aguçar o ouvido, aguçar o paladar, aguçar o olfato, aguçar a visão. A visão fica aguçadíssima porque ela não está sendo utilizada, então você está dando um descanso para ela consciente, na vigília. Porque você só descansa a visão quando você dorme? Não, quando você dorme, a sua visão outra abre lá, mas você está cego aqui e continua cego lá. Gente, captou o que eu estou falando? Está todo mundo dormindo. Você está dormindo agora. Quando você acordar aqui, você acorda lá do outro lado. Todo mundo, todo dia vai no plano astral. 0,0001% abre o olho lá. Chega, todo mundo tá zumbizando lá. Ou fica zumbizando em cima do corpo energizado. Nem sai pro astral, fica ali. Porque não aprendeu. Não sabe que tem percepções. Porque é um veneno atrás de outro veneno nesse planeta. Agora, você tem um poder enigmático dentro de você. Meditações como essa e outras, muitas que existem, pode tirar você dessa realidade. Agora a pergunta é, você tem coragem de sair dessa realidade? Porque tem muita gente que não tem. Boa viagem para todos. Quem tiver coragem, vamos firme, né? E nos encontramos do lado de lá.